Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Sonda Repórter. Rescisão de contrato? Ele foi vetado pela diretoria do Internacional. E mais, surpresa na escalação. Vazou o time testado por Ramon Dias e ele não vai agradar grande parte da torcida colorada. Você confere tudo isso aqui no canal depois que deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho das notificações. Muito boa noite, pessoal! Estou de volta aqui no canal para a gente atualizar o Colorado aqui no YouTube com as últimas informações do Internacional. E eu começo, pessoal, falando sobre o time do Inter para a partida de amanhã, sexta-feira, 7h30 da noite contra o Vasco, jogo decisivo para o futuro do Inter na Série A do Campeonato Brasileiro. Quem dirá para os próximos anos? É muito importante a permanência do Inter na Série A pelo aspecto financeiro. E a grande surpresa, pessoal, que está sendo preparada já nos últimos dias pelo técnico Ramon Dias é que ele vai manter o mesmo time que começou a partida contra o Santos. Sim, a informação exclusiva da Rádio Bandeirantes na tarde desta quinta-feira é que o treinador treinou desta forma pela manhã em atividade com portões fechados no CT Parque Gigante. Ou seja, podem se preparar para um Internacional com Borré entre os titulares e sem Carboneiro. Carboneiro fica no banco de reservas. Essa é a principal informação que eu trago para você em relação ao time do Internacional. Pois é, vai gerar muita polêmica. Eu, por exemplo, não concordo com essa escalação, mas eu já havia avisado para você que acompanha aqui o canal, sempre religiosamente, os 2 vídeos que a gente posta por dia, já tinha falado sobre essa possibilidade, que o Carboneiro não goza do maior prestígio, tanto entre membros da direção, mas principalmente da comissão técnica atual do Internacional. E a expulsão contra o Ceará pegou muito mal para o Carboneiro internamente. Então, ele começa no banco de reservas, está de volta, cumpriu suspensão contra o Santos, mas será opção para a segunda etapa. O time do Inter vai ter Rocher no gol, Aguirre na lateral direita, Vitão, Mercado e Bernabei. No meio-campo, Thiago Maia, Alan Rodrigues, Bruno Gomes, Alan Patrick, Vitinho e Rafael Borré. Esse é o time do Inter para a partida de amanhã contra o Vasco, que chega extremamente pressionado, 5 derrotas em sequência no Campeonato Brasileiro, e a partir dessa sequência bem negativa, o Vasco ainda corre risco de rebaixamento. Tem 1 ponto a mais somente que o Internacional. Então, se o Vasco perde esse jogo em casa para o Inter, além de dar praticamente a certeza de que o Inter permanece na Série A, ele se coloca na briga. Então, a torcida do Vasco está se mobilizando bastante para lotar o estádio. Teve até uma fala que viralizou do Casimiro, que é influencer, torcedor do Vasco, muito famoso, que é dono da Cazé TV, enfim. Ele falando em live sobre a partida, que não é jogo para turista, que é muito importante que o torcedor vá a São Januário e apoie o Vasco. Então vai ser esse o clima que o Inter vai encontrar por lá. E a polêmica do DJ do estádio Beira-Rio teve um fim nesta quinta-feira. Informação que a gente trouxe também na Rádio Bandeirantes em primeira mão. Você que ainda não acompanha a equipe da Rádio Bandeirantes, acompanhe, por favor, no FM 94.9, no YouTube, Sport Band RS, vou deixar aqui na descrição para você dar uma olhada. E também no Instagram, @SportBandRS, você acompanha as principais notícias tanto do Inter como do Grêmio, mas se você que é colorado vai gostar das informações do Internacional. E a informação, pessoal, é que o DJ Xaropinho, que era conhecido aí como DJ Xaropinho, e que participava e que trabalhava nos jogos do Internacional desde agosto desse ano, ele não mais vai ser DJ dos jogos do Inter. Ele não foi demitido, até porque não tinha um vínculo com o próprio Internacional, ele não era funcionário do Inter. Ele é funcionário de uma empresa terceirizada, a ATP, que é contratada pelo Inter
para organizar essas questões logísticas, digamos assim, desses dias de jogos do Beira-Rio, desse Match Day. E uma das atribuições da empresa era colocar um DJ para dar conta ali do dia do jogo no estádio Beira-Rio. O Inter não, portanto, demitiu o DJ, mas fez uma solicitação a essa empresa que mantém o seu contrato com o Inter para que esse DJ não fosse mais colocado nas partidas do Internacional. Então, pessoal, houve aí uma substituição. O Inter vai ter um novo profissional que vai assumir as picapes no próximo jogo. Eu, sinceramente, não esperava estar tendo que dar essa notícia, digamos, triste, né? Um funcionário que perde ali o seu ganha-pão, ou parte do seu ganha-pão, afinal era um trabalho freelancer que ele fazia, ganhava por jogo, por estar lá no Beira-Rio. Acho que deu uma repercussão até meio exagerada do caso. Beleza, o cara errou na música, DC para BC, não era a música adequada, mas vamos lá, pessoal, ninguém percebeu, ninguém estava no estádio no momento, isso tudo aconteceu, essa repercussão imensa, por conta de uma câmera do Sport TV que achou legal, o pessoal do Sport TV achou legal fazer essa piada e acaba praticamente aí, digamos, fazendo com que um trabalhador perdesse o seu ganha-pão por conta de, na minha opinião, uma bobagem. Claro que muita gente vai dizer que é algo simbólico, que o Inter tá errando até no DJ, beleza, podem criticar, mas eu sinceramente acho que o pessoal deu uma bela exagerada nessa história, mas enfim, esse DJ foi afastado e não vai mais trabalhar nos jogos do Internacional. Quero falar também, pessoal, sobre uma rescisão de contrato que está, digamos, próxima de acontecer. E é a do Inter com a sua maior patrocinadora, a Alphabet, que é uma casa de apostas que, você sabe, foi criada no início desse ano, quando começou a patrocinar o Internacional. Inter e Grêmio tinham um contrato que era, digamos, defasado com o Banrisul, que é o principal banco estadual aqui do estado do Rio Grande do Sul, e esse contrato era de 30 milhões de reais. Como havia uma comparação direta com outros patrocínios Brasil afora de outros clubes, fazendo com que esse valor fosse considerado baixo pelos dirigentes da dupla Grenal. E aí surge essa Alphabet, até antes a ideia era que a KTO fosse a empresa que patrocinasse a dupla Grenal, acabou não dando certo, e aí vem essa nova casa de apostas que é a Alphabet, patrocina o Internacional. Mas vocês já sabem que o Inter e o Grêmio estão tendo dificuldades nos últimos meses para receber dessa casa de apostas. O valor é de 4 milhões por mês. E nesse mês o valor está atrasado, assim como no mês passado também esteve atrasado. O Inter tem muita dúvida sobre se a Alfa vai conseguir cumprir esse contrato, ou seja, não mais atrasar os pagamentos, e ambos os clubes, Grêmio e Inter, cogitam a rescisão de contrato com esta patrocinadora. Informação que foi trazida pelo César Cidade Dias, que é gremista identificado, mas que traz uma informação importante que reflete também no bastidor do Internacional. Inclusive o CCD, ele foi além, pessoal, ele disse para a gente não se surpreender se o Banrisul voltasse a figurar na camisa de Grêmio Internacional como o patrocinador master. E realmente eu não duvido, tá? Porque a relação era muito benéfica para os clubes daqui, não era só o valor pago mensalmente, tinha vantagem em empréstimos, questões bancárias que eram muito favoráveis à dupla Grenal, e isso acabou sendo deixado de lado a partir da assinatura deste novo contrato. Eu quero fechar, pessoal, esse vídeo. Lembrei agora de uma informação que eu tinha para passar também para vocês, que é referente ao CT da base do Internacional. Por quê? O Inter já vem enfrentando dificuldade com o CT da base há bastante tempo. E a informação nova sobre isso é que o Inter já cogitou, inclusive no ano passado, trocar a base de lugar. O Inter já estudava outras alternativas para que a sua base fosse mantida em outro local. Inclusive fez uma sondagem à Ubra em Canoas para saber as condições, se teria condição de levar a base para lá, acabou não avançando e o Inter permanece desde então lá em Alvorada,
onde enfrenta esta dívida que precisa ser paga aí nos próximos meses. O Inter já está tentando agendar uma nova reunião com o proprietário lá do local em Alvorada para que isso seja resolvido o mais rapidamente possível. Tá certo? Deixe teu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e eu volto num próximo conteúdo. Até mais!